Cara, que pergunta top! Um Polo 200 TSI ou um Onix 1.0 Turbo LTZ? Enfim, eu ouvi dizer que o motor TSI de injeção direta arrebenta bico, tem muita carbonização e esse motor quebra. Eu ouvi dizer que o 1.0 do Onix Turbo tem uma correia dentada banhada a óleo, que ela estoura, esse motor quebra e não tem reparo. Gente, olha só, vamos de uma maneira bem simplória aqui explicar as diferenças, tá? O que acontece com o motor TSI e o que acontece com esse novo motor da Chevrolet, esse 1.0 de 3 cilindros, tá? De uma maneira bem simples, todos vão entender e principalmente saber o que fazer para ter uma boa manutenção e ter uma boa saúde para o motor desses dois carros, tá? Para tentar fazer um comparativo mais justo possível, eu escolhi o ano de 2022, tá pessoal? Nos dois casos, peguei um Polo Highline, né, um top de linha ali, um 200 TSI, e peguei um Onix LTZ 1.0 Turbo também. Em relação a preço, tá? O Polo é um pouco mais caro, de tabela FIPE, ele tá 97 mil, o Onix 86 mil um pouquinho, quer dizer, em torno de 10 mil reais a diferença entre a FIPE do Polo e do Onix. Nesse caso, o Onix já leva vantagem, né? Um custo-benefício melhor pelo preço, né? Por custar 10 mil reais a menos. Nos dois casos, eu escolhi o câmbio automático, tá? Por quê? São dois câmbios automáticos perfeitos, sem problema nenhum, são câmbios excelentes. No caso do Polo, é um AQ 250, muito confiável, muito tranquilo, tá na Volkswagen já há anos, sem problema nenhum. E no caso do Onix, é um GF6 também, que já está na Chevrolet há muito tempo, um câmbio extremamente confiável também. Os dois de 6 marchas com conversor de torque. Em relação à motorização, daqui a pouco eu vou explicar melhor, tá? Vamos conversar sobre carbonização e vamos conversar sobre essa correia dentada banhada a óleo do Onix. Cavalagem deles, tá? No Polo ele vai ter um pouco mais do que o Onix, tá? São 128 cavalos com um pouco mais de 20 de torque. No Onix são 116 cavalos com 16,8 de torque. Embora o Polo seja mais potente do que o Onix, não se espantem, tá? Não se assustem. O Onix também é um foguetinho. Tanto que no 0 a 100 do Polo ele faz em 9,6. No Onix ele faz em 10,1. Vocês podem reparar que é muito próximo, tá? Embora tenha uma diferença grande na cavalagem, na prática o Onix também anda pra caramba. Em relação ao Polo, o que é o mais me agrada se a gente for pensar em comparar com o Onix, tá? A parte das rodas são aro 17, isso me agrada mais do que o aro 15 do Onix. E principalmente por ter disco atrás do Polo, tá? Então você vai ter pastilhas de freio nas 4 rodas, no Onix atrás é tambor. Então eu acho que ele peca um pouco nesse aspecto, tá? Em relação à construção, os dois carros têm muito plástico duro, enfim, tem muitos detalhes que poderiam ser melhores nos dois casos, tá? São carros caros, né? Estamos falando aí de carros que já chegam aí a 90 mil, 97 mil reais, ano 2022, e um carro sim, com pouco luxo interno em acabamento. Porém, a parte de multimídia e do cluster do Polo me agrada mais, tá? Aquele painel digital ali, enfim, eu acho bonito pra caramba, tem muita tecnologia também, eu acho superior ao Onix. Se eu tiver, sinceramente, que comparar os dois, tá? O Polo e o Onix, eu acho o Polo mais carro do que o Onix, tá? Mas por causa de alguns detalhes que tem no Polo que não tem no Onix. Mas os dois têm controle de estabilidade de tração, os dois têm airbags completos, enfim, a parte de acessórios, dessa parte de segurança, airbag, tudo, os dois vão ter controle de tração, enfim, isso aí é bem tranquilo nos dois casos. O que mais se fala é em relação à motorização, tá? Então vamos começar primeiro pelo Polo. Eles são bem diferentes, tá, pessoal? Por quê? Esse motor TSI, ele tem injeção direta. E muita gente confunde, né? Ah, eu escutei falar que injeção direta é uma porcaria, que estoura bico, que quebra, arrebenta bomba de alta, enfim. Não é bem por aí, tá? Se você fizer a manutenção correta, é um motor que vai durar aí para muito tempo sem dor de cabeça. Eu fiquei com o motor TSI durante 4 anos, sem problema nenhum. Por quê? Porque eu cuido, porque eu faço a manutenção. Em relação a essa injeção direta, tá? Vou falar de uma forma bem simplória, tá? Que é para todo mundo entender. Não vou usar termos técnicos, tá, pessoal?
Mas no caso da injeção direta, como o nome diz, o combustível ele já é injetado direto ali, né? Então ele já tem a queima automática ali. Com isso, o carro ele fica mais econômico, embora em relação ao consumo de combustível, os dois carros eles são muito próximos, tá? Em torno de 12 km com litro de gasolina na cidade, em torno de 15 na estrada. Não difere muito não, tá? Os dois eles têm o mesmo consumo de combustível praticamente, tá? Mas no caso dos motores em si, com injeção direta, eles tendem a ser mais econômicos, tá? Eles tendem também a ter um torque melhor, um torque maior, tanto que no caso do Polo vocês podem reparar que ele tem 20 de torque, no caso do Onix ele tem 16,8, ele tem um pouco menos do que o Polo, porque essa queima do combustível ela já é feita de forma direta, tá? Ela é mais rápida, digamos assim. Qual é o grande problema nisso, tá? O grande problema é que gera carbonização. É assim, bem simplório, tá, pessoal? O combustível, ele não passa ali pela admissão, né? A gasolina não passa por ali. A gasolina, ela é um solvente. Ela também é usada para poder fazer essa limpeza ali da admissão. Como a injeção já é direta e o combustível não passa por essa admissão, ela gera a famosa, né, essa chamada carbonização, que é como se fosse carvão mesmo, tá? Pedaços de carvão que vão encrostando ali, que vão sujando e com o tempo isso aí começa a ter desgaste no carro, começa a piorar o consumo, enfim, começa a gerar outros problemas. Então, qual é o recomendado? A cada 40 mil, mais ou menos, 50 mil quilômetros, levar o carro até uma oficina para poder fazer uma coisa chamada descarbonização. Isso daí, pessoal, tem que fazer de forma mecânica, tá? O mecânico vai lá, ele vai desmontar a admissão, vai desmontar ali o bloco, ele vai limpar de forma manual mesmo, tá? Não existe produto hoje no Brasil, pelo menos, né? Não sei se no exterior existe alguma coisa milagrosa, mas aqui nós não temos produtos para jogar no tanque de gasolina e fazer essa descarbonização desses carros. Não tem, tá? Eu costumo usar um produto chamado 5 em 1, tá? Eu usava muito isso no Jetta, mas não para fazer essa descarbonização. Na verdade, era para poder fazer uma limpeza do sistema, uma limpeza de bico, enfim, é uma coisa que eu gosto. Inclusive, agora na SX também, eu já até botei um esse mês, porque é um produto que eu gosto para fazer uma limpeza geral. Mas essa limpeza mesmo, essa descarbonização, nesses carros com injeção direta, ela tem que ser feita de forma manual. Então, no caso do motor TSI, no caso aí do Polo, que é o comparativo que nós estamos fazendo, ele tem esse problema, entre aspas, que a cada 40, 50 mil quilômetros você vai ter uma despesa ali de 300, 400 reais para poder fazer essa limpeza de forma manual, tá? Então isso daí é o grande calcanhar de Aquiles do motor TSI. Aí talvez você pergunte assim, Carlos, mas são todos assim? Não, tá? Existem motores com injeção direta que, por exemplo, tem 8 bicos, né? Então, vamos pegar um exemplo aqui. Um GTI, por exemplo, ele tem 8 bicos de injeção, tá? Então, ele vai ter 4 bicos de injeção direta para injetar o combustível direto, o carro ganha potência, o carro ganha torque, o carro ganha economia de combustível, só que ele tem outros 4 bicos que são de injeção indireta. Então, esses 4 bicos de injeção indireta, ele vai fazer a limpeza do sistema ali, então a carbonização demora mais a acontecer, tá? Isso também tinha, por exemplo, no Jetta até 2020. Esse Jetta novo não, tá? A Volkswagen fez o favor de tirar 4 bicos do Jetta novo. Então, o Jetta novo também vai gerar muita carbonização. Enfim, existem outros carros também que têm esse sistema de ter bicos de injeção direta e bicos de injeção indireta. Aí é o melhor dos mundos. Por quê? Você ganha em economia de combustível, você ganha em torque e você ganha nessa limpeza também do sistema com esses bicos indiretos, tá? Enfim, eu acho que deu para entender mais ou menos. Se você não entendeu, coloque aí nos comentários que eu tento voltar com esse vídeo depois para explicar de uma forma talvez melhor ou um pouco mais aprofundada a respeito, tá? Quando a gente vai lá para o Onix não tem isso, porque o Onix ele tem os bicos dele de injeção indireta. Perdão, eu falei do Polo aqui com 4 bicos, na verdade são 3, tá? Que é um motor 3 cilindros. Mas enfim, existem motores com 4 bicos e motores com 3 bicos, tá? Mas deu para entender mais ou menos. Voltando para o Onix, tá? Lá você vai ter 3 bicos, só que esses 3 bicos são de injeção indireta. Por isso que ele perde um pouco em torque. Esse combustível passa ali pela admissão para depois ser queimado, tá? Então ele perde um pouquinho em torque, porém ele não tem esse problema mais grave de carbonização. Pode gerar carbonização também? Pode, tá? Mas a quantidade vai ser muito menor do que de um carro só com injeção, só com bico de injeção direta. Porém, existe um outro problema no Onix, tá? Que é essa famosa correia dentada banhada a óleo, né? Essa correia dentada que ela literalmente, tá, pessoal? Ela passa
por dentro do óleo do motor ali. Enfim, tá gerando um problema, tá gerando ela esfarela se não tiver uma manutenção correta, ela arrebenta, esse motor estoura. Muita gente defende que esse motor não pega retífica, para fazer retífica tem que fazer algumas gambiarras, digamos assim, e o prejuízo é grande. Então, qual é o detalhe desse motor do Onix? Você tem um carro desse, tem que seguir a manutenção à risca, tá? Duas manutenções são importantíssimas para esse motor, para ele funcionar bem e você não ter problemas. Primeira delas, tá? Óleo. Tem que usar o óleo que é específico para o carro. Pega ali no manual, você vai ter ali a nomenclatura certinha do óleo. Tem que trocar direitinho como manda o manual do carro, ou por tempo ou por quilometragem. Ah, o meu mecânico amigo falou que eu posso usar outro óleo. Gente, não use. Usa o óleo específico para poder evitar que essa correia dentada esfarele, que entupa toda a galeria ali, entupa pescador, enfim, para você não perder esse motor, tá? Esse daí é o primeiro detalhe. Faça a manutenção de troca de óleo e óleo específico certinha para não ter problemas, tá? O segundo detalhe, a parte de arrefecimento. Esse carro ele não pode ferver, ele não pode passar da temperatura ideal dele, para poder também vocês não terem problemas com esse motor. Então tem que usar o aditivo correto, fazer essa troca também de forma correta. Muita gente acha que o aditivo, eu abri o capô, o reservatório está direitinho ali no nível, tá bom. Gente, não é assim. Aditivo tem validade também, tá? A oficina especializada, ela consegue pegar um aparelho ali, um termodecímetro, coloca no aditivo, ele consegue ver as propriedades desse aditivo, ver se ele ainda está com a vida útil dele legal ou se ele já perdeu essas propriedades e tem que fazer essa substituição. Então não bobeie. Você tem um carro desse aí, 3 cilindros, com correia dentada, banhada a óleo, tem que ficar ligado nessa manutenção. Não basta abrir o capô e olhar o reservatório, tá? Esse líquido de arrefecimento, ele tem que estar dentro da validade, senão ele pode gerar um problema muito grande de corrosão e ter um problema maior, tá? Esses dois, né, no caso, o caso da injeção direta no Polo TSI e no caso da correia dentada do Onix, são os dois principais problemas. Mas vocês repararam que eu falei manutenção, 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 manutenção? Gente, não é querer ser chato, tá? Mas a manutenção preventiva desses dois carros é importantíssima. Se você fizer isso, você vai ter carro na mão por muito tempo e 2 carros econômicos, 2 carros com uma cavalagem muito bacana, 2 carros prazerosos de andar. Beleza? Qual é melhor? Se eu for olhar por construção, eu prefiro o Polo. Se eu for olhar por preço, eu prefiro o Onix, que é 10 mil reais mais barato. Mas os dois carros, se bem cuidados, são bons carros. Beleza? Valeu, galera. Um abraço. Tá? Fica com Deus. Tchau, tchau.